Continuando então o nosso estudo sobre a prática da oração, mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Um 10º ponto da oração, pedido de livramento, mas livra-nos do mal. Um 23º aspecto, quando fala livrar do mal. Lembre-se que nós estamos falando que salvação e libertação para nós e para as pessoas a quem amamos. Repare o verbo, livra-nos, livra a nós do mal. Então, observe bem, é orar por nós para sermos livrados do mal e também as pessoas a quem amamos. Observe as palavras de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, para que o Senhor nos guarde, para que o inimigo não tenha ocasião sobre nós. E um 24º ponto da oração, justiça sobre Satanás. Lembre-se, Satanás, é um inimigo derrotado. Nós não vamos orar para Deus punir Satanás. Ele já está condenado e será punido no devido tempo. O que nós devemos ter em mente é que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Então é a confiança que nós um dia seremos livrados definitivamente de toda e qualquer forma de mal, quando Satanás sofrer toda a condenação a qual ele já está previamente endereçado. E agora vamos para o encerramento da oração. Primeiramente, ou 11º ponto da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Observe que nesse louvor final, um 25º aspecto, fé no Senhor e no seu reino. Ao dizer porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nós devemos crer de fato, fé no Senhor do seu reino, que ele de fato tem poder sobre tudo. Observe que em Tiago 1,6 está escrito, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se você vai orar, creia que de fato tudo que você orou crendo que Deus realmente tem poder para cumprir tudo aquilo. Um 26º aspecto, humildade diante do poder de Deus. O que o Senhor mais quer é que nós sejamos pessoas humildes, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então se humilhe, saiba se rebaixar na presença do Senhor. Um 27º aspecto, reverência. Tenha em mente que tudo deve ser feito para a glória do Pai e não para a nossa glória pessoal. Em João capítulo 14, verso 13, Jesus diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, entenda, tudo que é pedido deve visar sempre a glória do Pai, e não a glória de quem está orando. E um 28º aspecto da oração, a eternidade de Deus. Repare que diz poder e glória para sempre. Deus é eterno. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 1,17, diz, ao Rei eterno, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Em outras palavras, creia que você está servindo um Deus que é um Deus eterno e um Deus que não muda em momento algum. E agora a conclusão da oração. A palavra amém. Entenda, toda oração é feita pela autoridade de Jesus. Ele deu autoridade para que possamos chegar a Deus. O próprio Senhor Jesus diz, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Muita gente costuma orar repetindo a oração sempre, em nome de Jesus, amém.
Não está errado você terminar a oração dizendo em nome de Jesus, amém. Mas se você diz essas palavras apenas recitando algo, esse algo não significa nada. Você tem que orar, entender que está orando em nome, pela autoridade que Jesus delegou a você. Então, o nome de Jesus não é uma fórmula para terminar a oração. É o entendimento que você deve ter que está orando pela autoridade de Jesus. E para terminar, a afirmação final, a palavra amém. Amém é uma palavra hebraica que quer dizer certamente, firme, estabelecido, constante, fidelidade, na verdade. Nós costumamos dizer que amém significa assim seja. Não é exatamente isso, mas não está errado o significado, não. A palavra amém quer dizer, de fato, certamente, que tudo que foi falado seja verdade. Só que a palavra amém não é uma palavra, é um acróstico. Vocês estão vendo aí a palavra amém escrita em hebraico, amém. É uma síntese, é um acróstico da expressão El Melech Neeman. El quer dizer Deus. Melech quer dizer rei. E Neeman quer dizer fiel. Então a palavra amém significa que você está orando para o Deus, para o rei e fiel. Ou seja, você não está orando para uma pessoa qualquer, para um ídolo qualquer. Você está orando para o Deus único e verdadeiro, Rei de todas as coisas e aquele que é fiel à sua palavra. Se você orar segundo a vontade de Deus, ele vai atender a sua oração. Mas se você orar só por deleite pessoal, pedindo algo para satisfazer o seu ego, pode ter certeza que Deus não vai atender essa oração. Porque o que Deus quer é que nós oremos em benefício do seu reino. Em benefício nosso particular, sim. Desde que esse nosso particular não seja algo só para satisfazer um ego inflado. Ego inflado não tem lugar na presença do Senhor. Ele é o único Deus, não nós. Ele é o único rei, não nós. E ele é fiel à sua palavra, mesmo que nós não sejamos fiéis à nossa palavra. Bom, vamos falar agora quanto ao tipo de oração. Olhe as palavras de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Existem dezenas de tipos de orações na Bíblia. Para efeito didático, nós vamos dividir as orações em 7 grandes grupos. Nessa expressão de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos orações como sendo a oração de comunhão, a oração comum, a oração que sempre é o básico que todos deveriam fazer. Encontramos também a oração de ações de graças. Encontramos a oração de intercessão, também chamada de oração sacerdotal, ou oração intercessória. E temos também a oração de súplica. Então, Paulo enumerou 4 tipos de orações aí. Mas nós temos que lembrar que não são só esses 4 tipos. Podemos ainda listar pelo menos outros 3 tipos. A oração de louvor e adoração, bem relacionada à oração de ações de graças. A oração específica ou por pedidos, que na realidade está relacionada à oração de súplica. E um outro tipo de oração que deveria ser feito, sim, com muito cuidado e com muito critério. A oração de imprecação. Vamos tecer um breve comentário sobre cada uma delas. O primeiro tipo de oração é a oração de comunhão. É a oração comum. Essa oração sempre deve expressar uma relação de comunhão, de confiança, de submissão e dependência à vontade de Deus. Muitas vezes, as pessoas transformam a oração em uma reza, repetições.
Não estou me referindo àquelas rezas muito comuns na Igreja Católica, mas estou me referindo ao fato de que uma pessoa, mesmo orando, sempre orar do mesmo jeito e já nem reflete muito o que ela está dizendo, na realidade essa oração se tornou uma reza, se tornou uma mera repetição. Não, a oração que o Senhor quer não é uma reza. Muitas vezes, as pessoas transformam a oração em uma prece vocativa, cheia de impostação de voz, termos eloquentes e sem espontaneidade alguma. A pessoa dizer, grandioso Deus, eterno e magnífico Pai. Não é errado a pessoa orar dessa maneira, mas lembre-se que o modo como você se refere a Deus mostra a sua comunhão com Deus. Então, quando você faz uma oração dessas, você não está demonstrando realmente submissão ou louvor a Deus. Você está demonstrando um distanciamento muito grande dele e não uma proximidade. Não é errado você orar dessa maneira, mas lembre-se que o que o Senhor mais quer é aquela oração onde de fato nós nos aproximamos de Deus numa relação de comunhão, de confiança, de submissão, de dependência e podemos acrescentar também de amor. Lembre-se que muitas vezes a oração deixa de ser uma conversa pessoal. E orar quer dizer isso, conversar com uma pessoa próxima, com um amigo. Lembre-se que você está conversando com um pai amoroso, um pai próximo. Não um pai bravo, distante, um pai do qual você não consegue nem ao menos se aproximar. Então, lembre-se que o Senhor quer é que você tenha uma conversa pessoal, uma conversa, sim, respeitosa, mas uma conversa bem íntima com Ele. Na maioria das vezes, as pessoas associam a oração a pedidos e não a um momento de comunhão. A pessoa aproveita a oração só para listar pedidos, como se Deus fosse o empregado, como se Deus tivesse a obrigação de satisfazer todos os nossos caprichos. Entenda, não é errado nós pedirmos ao Senhor, mas nós já vimos qual é a escala de prioridade que o Senhor quer com relação aos pedidos que apresentamos a Ele. Primeiramente, interceda pelo reino de Deus. Ore também vendo qual é a sua participação na propagação do reino. E quando você for fazer pedidos ao Senhor, foque não necessariamente no você, mas no nós. Ou lembrar que você estará fazendo pedidos não somente para você, mas para todas as pessoas com as quais você se relaciona. Um segundo tipo de oração é a oração de ações de graças, também chamada de oração de gratidão. Olhe o Salmo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Ou seja, às vezes nós pedimos tanta coisa ao Senhor e nós esquecemos de agradecer tudo quanto Ele tem operado em nossas vidas. Agradecer, por exemplo, pela vida, pelo dia de vida que você está tendo. Já agradeceu ao Senhor pela saúde física e mental que você tem? Agradecer às pessoas que temos ao nosso redor? Agradecer as bênçãos materiais? Agradecer os objetivos alcançados? Agradecer pela salvação? Pare para pensar quantas coisas nós deveríamos agradecer ao Senhor. E nós não agradecemos. Já ouviram falar que nós só damos valor ao que temos quando nós não temos mais? Porque nós só reconhecemos o valor daquilo que temos quando nós perdemos. E lembre-se que na presença do Senhor, Ele tem dado tanta coisa, então agradeça, até nas coisas mais simples, mais insignificantes que possam parecer. Se você tem, é porque isso é algo importante na sua vida. Lembre-se de um detalhe, você pode não ter tudo o que você desejaria, mas você tem tudo o que é necessário para a sua vida. E agradeça a Deus por isso. Agradecer também pelo que não temos alcançado, pelo que temos perdido e até pelo sofrimento e lutas que enfrentamos. Agradecer por quê?
Porque o Senhor está no controle de tudo. Se o Senhor tem permitido que você passe por lutas, por dificuldades, é que Ele sabe que a sua fé chega até aquele ponto. E mais do que isso, Ele está treinando você para coisas maiores. Então agradeça por tudo, até por aquilo que aparentemente é algo ruim que esteja acontecendo na sua vida. Deus está no controle o tempo todo. Não fique questionando a Deus porque não conseguimos algo, ou porque perdemos algo, ou porque sofremos. Tenha em mente para quê e qual é o plano de Deus com tudo isso. Não pergunte por quê, mas pergunte para quê, em que o Senhor quer usar tudo isso que eu estou passando para beneficiar o seu reino e a sua obra de alguma maneira. E lembrar sempre que tudo que você é hoje é consequência de suas experiências de vida, tanto experiências boas como ruins. Então, se você é o que é hoje, é porque você viveu uma vida que fez com que você fosse o que é. E se você está na presença de Deus orando, entenda que muita coisa levou você a chegar nessa situação. Então agradeça a Deus. Por incrível que pareça, até uma coisa ruim que acontece na nossa vida serve de alguma maneira para nós nos aproximarmos de Deus. Tente ver isso na sua própria vida. Uma das orações mais bonitas de gratidão que existe é uma oração escrita pelo padre Michel Quast. Ele era da Catedral de Le Havre, na França. Ele diz: Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar. Há tanta gente que não tem para onde ir. É maravilhoso, Senhor, amar, sorrir, sonhar. Há tantos que choram, que se odeiam, que se resolvem em pesadelos, que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Olhe tudo que você tem. Você tem muito mais coisas a agradecer do que tem coisas a pedir.